Olá a todos. Hoje eu e o Júnior vamos trazer um assunto muito importante, né? Sobre a maravilha, a beleza que é ser você, né? A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante que é sobre a integridade. No tempo natural, na lei do tempo, hoje a gente está no tom galáctico, que é o tom da integridade, e esse tom pergunta: você vive aquilo que você acredita? Né? Isso é muito importante quando a gente começa a resgatar esse despertar do novo humano, resgatar e manifestar a nossa essência, né? O que você pode trazer aí, Júnior, para contribuir com o pessoal? Já que tu falou sobre lei do tempo, hoje é um dia do tom galáctico numa lua, ou seja, num mês que também fala sobre a integridade. E eu sempre falo que o maior atributo de um guerreiro, de um ser consciente, é saber quem ele é. Essa é a nossa maior tarefa. E sistemicamente, a gente vem repetindo papéis, a gente vem sendo o que as mulheres da nossa família, os homens de nossa família foram. E aí a gente ainda não se transformou em quem nós somos. Então, quando a gente não faz esse movimento de integridade, quem sou eu, autenticidade, a minha identidade, que é diferente de individualismo, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Enquanto a gente não toma posse desse lugar, onde realmente eu exerço a minha arte, a minha expressão, a minha natureza, eu estou apenas repetindo algo que foi determinado pela minha cultura, pelos scripts da minha família, pela moda, pelas doutrinas religiosas, e aí a gente vai sofrer. Enquanto a gente não for a gente está no caminho de dor e de sofrimento. Exatamente. Eu sempre gosto de dizer para as minhas clientes, né, que a postura mais confortável no mundo é ser você, né? Então, ser você dá certo. Ser você, na verdade, é a única coisa que dá certo. Porque o que acontece? Enquanto a gente não está no nosso lugar, que é a postura mais confortável do mundo, né, a gente sofre, a gente adoece, e a função da doença é justamente fazer com que a gente olhe para dentro de si e volte para o nosso lugar, que é ser quem a gente é. Então, a Matrix, o tempo artificial, o consumismo, né, tudo isso que coloca a gente para fora, sempre tenta fazer com que a gente copie os outros, com que a gente seja todo mundo igual, né? Todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com o mesmo batom, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo celular, que a gente seja cópia, né? Então, quem é autêntico, o que é ser autêntico? É você ser você, é você ser você na sua totalidade, na sua integridade, e a integridade consiste em você conhecer quem você é de verdade, né? Isso requer que a gente conheça as nossas sombras, que a gente acolha as nossas sombras, né? As sombras são tudo aquilo que a gente esconde debaixo do tapete, que a gente finge que não tem, que a gente não quer nem saber, né? Por ignorância, né? Que são os nossos medos, tabus, preconceitos. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se fortalece e se apodera do nosso ser. Porque o ser é a totalidade, é a integridade. Então, manifestar essa nossa autenticidade é manifestar quem a gente é a gente se aceitar e se amar, e essa é a nossa maior tarefa, é o nosso maior desafio. Então, quando a gente começa esse despertar do novo humano, a gente vai entrar num desafio de lapidação, que é olhar para as nossas partes mais escuras, mais sombrias, né? Que é o nosso medo de crescer, nosso medo do julgamento, né? Eu tinha muito medo de estar aqui falando, porque eu tinha vergonha dos meus dentes, porque eu tinha vergonha do meu nariz, porque eu tinha vergonha do meu cabelo, enfim, porque eu tinha vergonha de ser quem eu sou. Então, eu ficava copiando as outras pessoas, né? Não tem, existe uma diferença da inveja e da inspiração. Inveja quando eu quero ser igual a outra pessoa e eu fico julgando ela e olho todos os defeitos, isso aí são traços de inveja. Mas quando eu pego alguém que eu gostaria de ser, mas na verdade a gente tem que ser e querer ser quem a gente é, a gente pode pegar o modelo como inspiração. Porque tudo aquilo que eu vejo no outro é um reflexo meu.
E se me incomoda, é meu. Se não me incomoda, não é meu. Né? Tem a diferença entre não gostar e condenar e julgar. Eu posso ver uma pessoa e não gostar das atitudes dela, mas se me incomoda do jeito que ela fala, como ela se veste, as coisas que ela usa, se eu fico julgando, ai, mas você é tão assim, tão assado. Se eu começo a julgar e condenar, é uma sombra minha, que traz aí uma invejinha, né? Só que a gente está tão desconectado que a gente não quer aceitar isso. E quando a gente traz para a luz da consciência, que não é só saber, porque eu posso muito bem saber disso, mas e quando eu não integrar essa informação em mim, eu não posso curar, né? Então, a integridade, ela é a gente se aceitar no nosso todo, é a gente realmente se reconhecer em todos os aspectos, nos aspectos luz e nos aspectos sombras, porque isso é a totalidade do ser íntegro, né? Então, hoje, mais do que nunca, está sendo pedido para a gente que a gente seja quem a gente é, que a gente se aceite, que a gente se reconheça, que a gente se perdoe, que a gente se ame, porque todo mundo tem defeitos, nós somos humanos e a gente veio aqui para evoluir, para crescer, para aprender, para florescer, para amadurecer. E isso só pode acontecer quando a gente começa a lapidação, né, Júnior? Tu traz muito exemplo nos teus vídeos sobre plantas, né, que você gosta muito de plantas. Então, faz aí uma analogia sobre como cuidar de plantas que tem que podar, né? Os teus cachos de uva, por exemplo. Pois é, eu moro aqui em São Luís. Eu nunca imaginei que aqui em São Luís a gente conseguia dar uva com semente docinha, pois é. Da mesma forma que eu nunca imaginei que eu fosse me tornar essa pessoa autoconfiante. Porque eu sempre fui aquela pessoa dos bastidores, eu sempre duvidei da minha capacidade. E enquanto a gente não exerce essa integridade, a gente vai duvidar da gente, porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente foi construído pelas nossas experiências, pelo que disseram pra gente. Eu ouvia muito na infância coisas que não me elevavam, não me fortaleciam, não me passavam autoconfiança. As pessoas diziam que eu não era capaz e eu comecei a acreditar. E aquilo que aconteceu lá, eu trouxe para a vida adulta, tive que organizar. E falando sobre planta, para a gente falar sobre integridade, eu sempre falo que a rosa, ela nunca vai tentar ser uma margarida. Ela está bem resolvida com isso, a gente não. O que é integridade? Integridade é quando eu sou inteiro e eu não preciso me diminuir ou me mutilar para me encaixar em outro lugar que não o meu. Então a rosa, ela não vai querer se transformar em margarida. Um gato, ele não vai querer latir para pertencer. Cada um tem a sua natureza. E eu, óbvio, dentro da minha história, eu percebi que a minha natureza, a minha orientação sexual, a minha forma de ver o mundo mais artística, ela não cabia dentro de um universo mais machista, heteronormativo. Então, para eu não ser alvo de ataques, para eu não ser violentado, excluído, rejeitado, eu tive que abandonar a minha natureza, ou seja, o meu modo de ser, que era mais artístico, mais intuitivo. Esse perfil, essa natureza, era como se fosse uma rosa. E eu vivia no mar de cravos. Então, eu tinha que me adaptar. Então, o que a gente faz? Para a gente sobreviver, para a gente pertencer, para a gente não ser atacado, a gente tem que se encaixar. Então, a integridade é quando eu não preciso mais me encaixar, mas naquele momento não tinha outra consciência. Então eu tive que engrossar a minha voz, eu tive que aprender a gostar de futebol, sendo que eu não gostava, eu tinha que andar com os meninos, quando eu preferia brincar com as meninas, com as coisas das meninas. Então para mim foi muito violento, porque eu tive que fazer algo que não era da minha natureza. E a gente faz isso o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa se comunicar. A Laís falou o exemplo do celular. Mas não, determinou-se por convenção que eu preciso ter um iPhone, um negócio. Aí o que acontece? Não é comunicação, é a marca que se vendeu. Então a gente se prostitui nesse nível, a gente perde a nossa integridade, porque a gente vai ter que se encaixar e ter aquilo que todo mundo tem. Ver a harmonização facial, tá todo mundo com a mesma cara, todo mundo tá parecendo um dinossauro, né? E aí eu pergunto, será que esse padrão de estética é o que realmente... Se não tivesse nada disso, você seria isso? Se não tivesse tanto preconceito, tantos tabus, se não tivesse tantas
tantas convenções sociais. Quem seria você? Como seria o seu cabelo? Seu cabelo seria liso de prancha? Você ia assumir o seu tom de pele? O teu sotaque? Eu conheço pessoas, eu atendi semana passada uma pessoa que ela teve que mudar o sotaque dela, é nordestina, porque para ela se encaixar lá no padrão sul, e ela não sei, ela já tem a pele morena, então para ela sobreviver, já que ela não tinha como mudar pelo menos o tom de pele dela, ela teve que mudar o sotaque. Ela hoje já fala como uma paulistana, mas é nordestina. Então olha só, o padrão, a perda de personalidade, ela não está sendo ela. Ela precisou se transformar num personagem para poder ser incluída naquele, ou seja, se encaixar. Todas as vezes que a gente precisa se encaixar para sobreviver, para pertencer, a gente está abrindo mão da nossa integridade, ou seja, a gente está deixando de ser a nossa natureza para poder ser incluído. Só que isso tem um prejuízo psíquico, mental mesmo, tem um prejuízo emocional, prejuízo físico. Porque a fatura chega um dia, como chegou para mim, como chegou para a Laís. Eu precisei deprimir, para eu entender que eu não podia mais viver como um cravo. Eu era uma rosa, eu tinha que ser uma rosa, e hoje eu estou feliz sendo quem eu sou. Eu tenho meu aroma, eu tenho... Quem quiser, quem se sente à vontade de se aproximar, é bem-vindo. Quem não, não tem problema, a gente não agrada a todo mundo. Eu sempre falo das cores do arco-íris. Elas não disputam entre si, o vermelho não quer ser o verde não quer ser azul. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua beleza, e todos juntos fazem o arco-íris. Então, se eu tenho a minha natureza, Laís tem a dela e você tem a sua, a gente vive dentro das nossas individualidades, ou seja, dentro das nossas naturezas. Nós somos seres únicos, eu adoro quando Laís fala isso. Dentro daquilo que me faz único e que te faz único, a gente compõe esse grande universo diverso. E é na diversidade que está a natureza. Agora imagina a gente ficar o tempo inteiro igual a todo mundo. Exatamente, né? Como você falou sobre as cores do arco-íris. Quando a gente compreende que cada um é uma cor, quando a gente compreende verdadeiramente que a gente é uma unidade na diversidade, na multiplicidade, né? Mas todos somos esse uno em essência. E a gente vai aí superar as aparências. Então, quanto mais a gente sai da superficialidade, quanto mais a gente sai das aparências, a gente vai na profundidade do nosso coração, do nosso ser, né? Para acessar a nossa essência. Então, a gente não disputa mais, porque quem é que disputa? É o ego, é a nossa persona. É esse instinto animalesco que quer sobreviver, né? Então, que quer se encaixar, que quer ser aceito. Claro que para eu estar falando isso, eu não só passei, como passo diariamente esse processo de lapidação. Porque quando a gente se desconecta, rapidamente a gente quer um like, quer ser aceito, quer ser amado, quer ser valorizado, mas a verdadeira autoestima é quando eu não dependo do que os outros achem de mim, quando eu não dependo do amor dos outros, quando eu não dependo que os outros gostem de mim. Então, o que é autoestima? A auto dentro estima. Eu me estimo, eu me reconheço, eu me amo, eu me valorizo, né? Então, quando a gente começa a verdadeiramente, num sentido de trazer para a consciência, não só no mental, mas para o coração, porque o caminho da nossa libertação é através do caminho do coração. Então, a gente precisa, sim, curar as feridas, e aí o Júnior falou dos prejuízos mentais, emocionais, energéticos, físicos, são esses prejuízos, mas você já parou para pensar quem é que paga essa conta? Quem é que paga essa conta é a nossa alma. Então, a nossa alma, ela é o mais sublime, né? Ela é uma parte aí, não vou entrar muito nesse mérito, mas o nosso espírito, ele é muito maior. O espírito, ele é. O que é. Então, uma maçã, ela não precisa ficar dizendo para a laranja que ela é maçã. Ela só é maçã. Então, quem não precisa estar se autoafirmando. Simplesmente é. Né? Então, quando a gente começa a se aceitar, é um processo que não é fácil, porque isso não pode ser da boca para fora, tem que ser realmente de dentro, tudo é de dentro, né? Então, que eu seja quem eu quero ver no mundo. Então, se eu estou buscando paz, se eu estou buscando amor, se eu estou buscando, seja lá o que for, que eu seja isso primeiro, né? Muitas mulheres me buscam
para querer atrair um bom relacionamento. Mas eu sempre falo, você já é a pessoa que você gostaria de se relacionar? Você se relacionaria com você? Porque quando essa ficha caiu para mim, eu vi que eu ainda não era a pessoa que eu queria me relacionar, porque eu era carente, porque eu era dependente, porque eu era, sei lá, autoritária, mandona, insegura, né, gulosa, queria as coisas só para mim. Então, eu ainda não era a pessoa que eu queria me relacionar. Eu projetava num outro algo que eu não era. Então, não bate, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente primeiro tem que ser. Eu sempre falo que tudo aquilo que você tem um dia lhe será tirado e tudo aquilo que você é será sempre seu. Então, quando a gente é de verdade, a gente vai incomodar certas pessoas que não são ainda, porque elas não acordaram para a verdade do seu coração. Então, quando a gente não vive a verdade do nosso coração, a gente incomoda, porque a gente está mostrando o que é ser feliz, que a felicidade é um estado de consciência que não depende de dinheiro, de celular, de aparência, de nada. É de dentro. Né? Então, quando a gente vive a verdade do nosso coração, esse brilho interior, ele pode incomodar certas pessoas que ainda estão presas na aparência, na ilusão, né, de que é ter para ser, mas na verdade é o contrário. Então, a única coisa realmente que dá certo, que a gente veio fazer aqui nesta vida, é descobrir quem a gente é de verdade. Ou então, o autoconhecimento, ele traz, primeiro, uma destruição de quem a gente imagina ser, né? Porque racionalmente eu falo, né? Eu sou consciência, mas o que é ser consciência? Eu sou espírito, mas o que é espírito? Né? Isso tem que viver realmente na presença, e viver na presença requer muita integridade, muita consciência, muita maturidade, né? Então, sobre a integridade, é a gente aceitar, inclusive, os nossos espinhos, porque quando o Júnior falou que eu não sou só um espinho, eu sou uma rosa, né? Descobri que eu sou uma rosa, mas a gente é espinho e a gente é a rosa, porque a rosa, ela não pode excluir o espinho, né? Vamos dizer aí, a rosa é o feminino, o espinho é o masculino, e nós somos esse todo. Nós somos o yin e o yang, nós somos o feminino e o masculino. Então, quando a gente começa a sair da separatividade e entra na integridade, na totalidade, não, pera lá, eu tenho espinho. O que são os espinhos? São as minhas sombras. A minha, né, que eu não gosto de falar meu, mas a inveja que há em mim, a insegurança que há em mim, a desatenção que há em mim, o julgamento que há em mim, a gula que há em mim, o julgamento que há em mim, o perfeccionismo, a disputa, a vingança, o medo, a projeção, o controle, a manipulação. Tudo isso são os nossos espinhos, são as nossas sombras. Mas eu também não sou só isso, eu sou as pétalas, eu sou a rosa. O que são as pétalas? São as nossas virtudes. É a humildade que há em mim, é a alegria que há em mim, é a coragem que há em mim, né? É a vulnerabilidade, que a nossa força está na nossa vulnerabilidade, é a nossa pureza do nosso coração, é a nossa prestatividade, é o nosso poder pessoal, é a nossa paz interior, são as pétalas, né? E o que a flor faz? Ela exala o perfume. O que é exalar o perfume? É quando a gente manifesta essa totalidade, né? É quando a gente manifesta a totalidade, a pureza, a essência do nosso ser, quando a gente é espinho e pétala. Então, eu não sou mais só espinho, eu não sou mais pétala, eu sou a rosa inteira. Então, eu estou exalando o meu perfume, que é a minha arte, que é a expressão, a pureza do meu ser. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a compreender, a integrar, internalizar, incorporar que eu sou a natureza toda e eu faço parte de um jardim chamado vida. Então, a gente começa a colaborar. Então, eu não vou disputar com o Júnior, que pode ser uma margarida, uma flor de lótus, e eu sou uma rosa, né? A gente vai começar a colaborar, e aí a gente vai florescer o jardim da vida, e vai ter várias flores lindas. Então, pode ter margarida, pode ter flor de lótus, pode ter jasmim, pode ter rosa branca, pode ter dália, pode ter tulipas, pode ter infinitas, pode ter animais, pode ter árvores, né? Então, quando eu saio da minha persona, que no meu caso a personalidade aqui da Laís Plata, né?
que eu saio da terapeuta, da mãe, da amiga, da mulher, da filha, e eu me coloco a servir como esse novo humano, que é realmente integrar tudo isso, incorporar e manifestar. Então, qual é a minha integridade? É a verdade do meu coração. Então, você está vivendo a verdade do seu coração? Porque quem não está vivendo a verdade do seu coração vai ficar muito ainda na lamentação, na ingratidão, na frustração, em tudo isso, né? E o nosso trabalho aqui, meu e do Júnior, é justamente ajudar, auxiliar as pessoas que querem resgatar a verdade do seu coração, né? Em se aceitar por inteiro, né? Eu não sou perfeita, eu não faço questão de ser perfeita, também não faço questão de estar convencendo ninguém, porque a verdade, ela não é imposta, ela ressoa, né? Então, você que está aqui com a gente, se essa verdade do coração ressoa com você, curte aí, compartilha com quem está depressivo, com quem está ansioso, com quem está frustrado, para que essa mensagem de luz chegue a mais pessoas, e, né, e que nós possamos ser inspiração para que mais pessoas vivam a verdade do seu coração. Porque é só isso que dá certo. Essa é a medicina do coração, quando a gente é inteiro, né? Quando a gente pensa, sente e age em coerência. E a gente só é inteiro quando a gente experimenta. A vida é, não sei quem eu sou, mas estou livre para experimentar. Então aí eu sempre falo, às vezes a gente não precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. A gente olha o exemplo do coleguinha, do vizinho, da mãe, do pai, fala, nossa, esse caminho aí, eu acho que eu não vou nem tentar, porque eu sei que vai dar BO. Então eu não preciso, às vezes, cair no mundo das drogas para saber o óbvio, né? Mas, em compensação, tem certas experiências que a gente pode se permitir. Eu atendi semana passada uma mulher que ela conheceu o marido dela aos 16 anos. Eles estão casados há 22, ela vive uma relação, está com fibromialgia, ou seja, fibromialgia eu tenho vontade de expressar, de ter prazer, de crescer, mas eu estou toda embutida dentro de um programa. Então, ela repetiu a história, o script da família dela. A mãe dela também casou muito nova, enfim, a avó. Então, o que aconteceu disso tudo? Ela seguiu um script. Então, na cabeça dela, é igreja, eu sou uma mulher hétera, né? Eu sou uma mulher hétero e tenho que ter filhos. E ela está num grande conflito, porque no final das contas, ela sempre teve um desejo por experimentar uma relação homossexual. Só que ela teve que seguir o script religioso da família, tradicional. Então, olha só como é complicado, né? Aí eu perguntei, você realmente é uma mulher hétero? Você já experimentou outra coisa? E aí ela disse assim, não, eu nunca decidi experimentar. Então, o que acontece? Ela estava se encaixando dentro de um padrão de família. Que tinha que casar com o primeiro homem, que tinha que ter filhos, que tinha que ser dona de casa. Então, ela repetiu o script. Mas esse não é o script dela de verdade. E hoje ela somatizou, está no corpo através de uma doença, fibromialgia, tem insônia, toma remédio, e nada resolve. Por quê? Porque ela está se encaixando dentro de um padrão que não é o dela. Ela está vivendo uma natureza que é da mãe, da avó, das antepassadas, mas não é a dela. Ela veio justamente para ser livre dentro de outra expressão. E aí, quando foi ontem, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela separou e tudo, e que ela estava se sentindo aliviada, ela estava se sentindo, eu estou me sentindo culpada, porque eu estou sendo eu pela primeira vez, e a gente sente culpa. Na criança, a criança interna, ela fica num jogo, sistemicamente falando, um jogo muito difícil, porque o nosso lado da criança, ele tem um amor cego, ele quer pertencer. Então, o que essa criança interior fala? Eu vou ser fiel ao que é familiar. Eu prefiro ser triste junta de vocês, do que ser feliz sozinha. Porque ela sente que se ela for sozinha, se ela for fazer o caminho diferente, ela vai estar desonrando as origens. Ela não vai ser sangue do sangue dessa família. Ela vai estar desonrando, sendo a ovelha negra. E a criança odeia, por mais que ela queira ser livre, diferente, disruptiva, né? Que ela queira fazer algo tão destoante, no fundo ela quer pertencer. E o que ela faz para pertencer? Ela abre mão da felicidade. Tem uma frase que fala assim, antes da minha felicidade, os meus pais.
Então, o que a criança fala? Antes de eu ser livre, autêntica, antes de eu saber quem realmente eu sou e o que eu quero fazer, como é que eu gosto de ir para a cama, quais são os programas que eu gosto de fazer, qual é a minha profissão de verdade, eu vou ver o que os meus pais e minha família querem que eu seja. Dona de casa? Mas eu sou artista, eu quero ser tatuadora, eu quero vender minha arte na praia, eu quero ser terapeuta. Não, eu tenho que ser médica como os meus pais, eu tenho que ser advogada como minha família inteira foi. Então, antes dela ser livre e feliz, ela vai querer honrar, repetir, porque ela acha violento demais ser tão diferente. É o que chama de má consciência. Ela sente culpa. Então, talvez, muitas das vezes, você está sentindo uma culpa inconsciente se você fizer um pouco diferente. Mas se você não fizer isso, você vai adoecer. Porque ninguém veio para negar a sua natureza. Todo mundo tem que viver o que se é. E a gente descobre quem a gente é experimentando. Experimentando fazer diferente. Se não tivesse essa regra de família, quem eu seria? Onde eu estaria agora? Fazendo o quê? Com quem? Se eu não precisasse sobreviver e pagar minhas contas, qual seria a minha real profissão? Essas perguntas, elas começam a trazer dentro de você um questionamento que é uma chave. Ela pode te incomodar, mas é a chave para a tua saída. Talvez você esteja sofrendo com insônia, com depressão, com ansiedade, porque você não suporta mais se encaixar num papel que não é seu, mas que você comprou para sobreviver. Ou para poder pagar as contas, ou para pertencer para a sua história de família, ou então para manter a reputação, porque muitas das vezes eu vejo que as pessoas querem ter outro estilo de vida, mas tem a reputação, tem o reconhecimento, tem o julgamento, tem o próprio auto-julgamento. Era o meu caso, gente. Eu precisei ser preconceituoso como as pessoas eram. Então eu comecei a me castrar, eu me proibia. Eu tinha desejos, eu dizia, isso é pecado, isso é do mal, isso é o diabo. Então eu me punia. Eu dizia para Deus, Deus, eu não sou digno de viver. Olha só. Então eu construí uma briga contra mim mesmo. Então se eu, em vida, me proíbo ao ponto de me excluir do jogo, eu não posso ter vontades, eu estou me matando. Então é natural que em algum momento eu precise travar esse duelo entre o meu lado julgador, preconceituoso, esse lado construído por uma sociedade, por uma cultura. A cultura não pode, a cultura nunca pode vencer a natureza. E a cultura que eu incorporei, ela estava matando a minha natureza. Não pode. A minha natureza chamou para reivindicar até o momento que falou assim, vem cá. Ou tu nasce agora, para ser quem tu é, expressa a tua natureza, ou então tu surta. O Dr. Fernando Freitas fala que quando a gente não assume o nosso lugar na roda, ou seja, a gente não assume a nossa natureza e deixa a cultura engolir a gente entra num limiar entre a loucura e a morte. E essa morte pode ser uma morte lenta, através de uma doença grave, ou uma morte súbita, por meio de um infarto, até um próprio suicídio. Quando a gente não vive quem a gente vai para a loucura ou para a morte. Fica com isso. Exatamente. E como é que faz para mudar tudo isso, né? Como é que faz para ser quem a gente é? Como é que faz para sair desses buracos de inconsciência? Só tem um caminho, gente. É o caminho de dentro. É o caminho do autoconhecimento. Então, se você quer sair desse buraco de lamentação, de ansiedade, de frustração, se você quer manifestar a essência do teu ser, se você quer ser quem você nasceu para ser, se você quer sair de todos esses dramas, né? Você tem que praticar o autoconhecimento. O que é praticar o autoconhecimento? É você se conhecer como um ser inteiro, né? Você reconhecer, conhecer, integrar, acolher, perdoar as suas sombras, abraçar. Porque, como eu sempre falo, não adianta saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, não adianta você já reconhecer um pouquinho das suas sombras pessoais. Porque eu sei que eu sou grossa, porque eu sei que eu sou crítica, porque eu sei que eu sou autoritária, manipuladora, invejosa, gulosa. Tá, e o que tu faz com isso? O que você faz com isso? É trazer para a consciência. O que é trazer para a consciência? É sair do mental racional e começar a incorporar e trazer a verdade para o seu coração, né? Então, é um processo que cada um pode fazer sozinho,
Mas é aquela coisa, né? Você pode demorar 200 anos para fazer essa jornada, sendo que você podia demorar 2 dias se você tivesse ali um orientador que te orientasse nesse caminho que ele já percorreu. Que nesse caso pode ser eu ou o Júnior. Você confiar em quem está te orientando. Então, como é que você reconhece uma árvore? Se ela está dando frutos, né? Essa árvore aí, ela dá só cupim, dá só sombra, ou ela frutifica? Né? Então, você começa a reconhecer, através disso, dos frutos que essa árvore está dando, né? Então, o meu papel e do Júnior aqui é orientar essas pessoas que estão desconectadas da sua essência, que querem resgatar, despertar esse novo humano, que colabora, que é íntegro, que se aceita, que se ama, que se acolhe, que se perdoa, que já compreendeu que não é disputando que se ganha nada, que a gente não veio vencer nada. A única coisa que a gente veio vencer, a gente veio ser a gente, né? É isso que a gente veio vencer, a gente veio vencer a gente. É isso. Então, o nosso verdadeiro e grande inimigo somos nós mesmos, né? Quando essa ficha caiu para mim, eu não sou perfeita, estou longe de ser, né? Mas quando essa ficha caiu para mim, que é o melhor tombo, quando a gente cai em si mesmo, automaticamente a gente começa a se autoanalisar, que é o mais difícil, né? E justamente por a gente estar olhando tanto para fora, que a gente tem muita dificuldade de olhar para a gente. Então, quando a gente leva esse tombo, a gente começa a ser um pouquinho mais humilde, né? Humildade é reconhecer os nossos erros. E aí eu começo a olhar para o outro com outros olhos, né? Eu começo a enxergar beleza interior em tudo, nas pessoas, nas situações, nos grandes desafios, né? Como eu gosto de falar, toda dificuldade é uma ponte para a felicidade. E a dificuldade que você está vivendo hoje, ela é uma bênção disfarçada. Né? Então, guarde isso para você. Então, a nossa mensagem aqui hoje é isso. Ser você é a única coisa que dá certo. E você é livre para experimentar. Eu convido você a seguir nessa jornada para você descobrir a tua natureza e ficar mais próxima dela, sabendo qual não é mais a tua, quais papéis não são mais os teus, que caminhos você não quer mais trilhar, quem você não quer mais ser. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse encontro, desse reencontro, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.